Senhoras e senhores, muito bom dia a todos os vereadores aqui presentes, a todos que nos acompanham também pelos canais oficiais da TV Câmara Caxias, também pelo YouTube e, claro, aos presentes aqui na plateia. Bom, hoje é um dia importante e quando a vereadora Rose me falou que faria esta convocação, fiz questão de dizer que era importante que nós estivéssemos aqui falando a respeito do decreto, bem como das ações que a cultura vem adotando, visando minimizar ao máximo os impactos. E acho que é importante que essa Casa Legislativa dê atenção a uma pauta tão relevante para toda a comunidade. Eu gostaria de começar, então, a minha fala com relação aos questionamentos que foram colocados na convocação. O primeiro deles que pede a validade do decreto. Na realidade, tal informação não cabe a nós, enquanto Secretaria da Cultura, mas sim a gestão e finanças, bem como a avaliação do prefeito e vice-prefeito. Sabemos que o secretário, a princípio, fez uma fala de que o decreto teria validade de 90 a 120 dias, podendo ser prorrogado ou suspenso, cabendo reavaliação conforme o impacto atual. Com relação ao segundo questionamento, houve algum evento ou atividade de qualquer natureza cancelada, suspensa ou afetada de alguma maneira pelo decreto? É importante ressaltar que mês a mês estamos nos reunindo com todos os diretores, verificando quais são as necessidades de cada uma das diretorias e encaminhando ao grupo gestor as atividades necessárias. Nós tivemos, sim, uma suspensão temporária de novas contratações para os bailarinos da nossa companhia de dança. A formação original deste grupo artístico mantido pelo município é de 10 bailarinos. Atualmente nós estamos com 6. Inicialmente a ideia da contratação, ela iniciou antes da publicação do decreto. No entanto, o decreto, ele veda contratações, novos contratos, novos aumentos de despesas. Por isso fizemos a suspensão, mas entramos em contato com todos os que já haviam feito a inscrição para retomar esse processo após a suspensão deste decreto. Tivemos também, por uma questão que não foi relativa ao decreto, e sim administrativa e de organização, a suspensão de um evento que foi o Sexta Cultural, que aconteceria no Zarabatana Café. Qual a previsão de recursos e impactos do decreto para eventos calendarizados já tradicionais no município, garantidos por legislação municipal, como Semana Municipal de Hip Hop e Carnaval previstos para 2027? Aqui, gente, é bem importante nós falarmos que a cada ano, e dependendo da peça orçamentária que a gente recebe, é que a gente consegue verificar e fazer a distribuição dos recursos. Portanto, é muito difícil a gente falar ou ter uma previsão orçamentária para investimento nestes recursos. No entanto, a gente sabe que foi feito um grande esforço na retomada do Carnaval de Caxias do Sul. O Carnaval teve conquistas extremamente importantes por parte da Secretaria Municipal de Cultura, um investimento superior a R$500 mil no Carnaval e o retorno também do Carnaval para Sinimbu, algo que era muito solicitado pelos presidentes das escolas. São 6 agremiações hoje. Então, além do reconhecimento e do investimento da Secretaria Municipal da Cultura, a gente precisa aqui parabenizar também as escolas que vêm fazendo um trabalho muito importante e vêm mostrando que, sim, Caxias do Sul tem espaço para as comemorações populares e isso é algo muito importante para a gente. Sobre a Conferência Municipal de Cultura, os cortes de gastos afetarão sua realização? Então, é importante salientar que, em princípio, a Conferência Municipal de Cultura está sendo construída junto a um grupo que faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural. Este grupo vai se reunir, vai fazer as deliberações. O nosso objetivo é manter a conferência, bem como fazer toda a costura necessária para que ela aconteça da melhor forma possível.
Com relação a eventos que já têm as verbas empenhadas e dependem para sua realização do pagamento de horas extras a servidores públicos envolvidos, qual a solução pretendem aplicar para que essas atividades não deixem de ser desenvolvidas? Bom, aqui acho que é muito necessário frisar a parceria, a dedicação de todos os servidores públicos que muitos destes, né, têm feito banco de horas para manter a realização dos eventos. Alguns eventos e algumas atividades que a gente conseguiu puxar para horário de expediente, a gente fez essas alterações, e outros, né, por exemplo, algumas aberturas de exposições, que geralmente acontecem à noite, a própria questão das apresentações da orquestra, que muitas vezes, bem como o coro, acontecem finais de semana e à noite. Estes servidores, em sua grande maioria, estão sendo parceiros e fazendo por banco de horas. Com relação aos cortes já mencionados, como pretendem administrar a Biblioteca Parque, localizada no Parque Getúlio Vargas? Então, é importante salientar que a biblioteca ela está funcionando de quinta a sábado, do 12h30 às 5h30, e a Biblioteca Parque, então, ela tem 2 cargos comissionados que trabalham nessas atividades e, portanto, a Biblioteca Parque não foi afetada de nenhuma forma pelo decreto. Com relação aos editais da PNAB, à época que me mandaram a convocação, ainda não foram publicados, sabendo-se que o pagamento foi efetuado pelo Ministério da Cultura ao Governo Federal em 30 de dezembro de 2025. Foi informado pela Secretaria de Cultura, a abertura dos editais será em meados de junho. Qual a justificativa para a demora no lançamento dos editais? Na realidade, os editais já foram lançados, inclusive o primeiro deles de oficineiros e avaliadores saiu em março deste ano, e agora nós já estamos com os editais da Política Nacional Aldir Blanc abertos, lembrando então que são recursos assegurados, né, pelo governo federal, na ordem de quase 3 milhões de reais, e obviamente, né, existe todo um procedimento para garantir a segurança jurídica do edital, além de dotações orçamentárias, ajustes financeiros e alguma revisão de instrumentos convocatórios, né? Então, exige um passo a passo para que se publique este edital e as pessoas tenham, então, essa segurança jurídica com relação à PNAB, que está aberta. A gente convida as pessoas, obviamente, para se inscreverem, e muito importante dizer que já estão sendo realizadas as oficinas para aquelas pessoas que querem entender como funciona a política nacional, poderem tirar suas dúvidas, né, participarem destes momentos em que existe esta troca. Este foi o requerimento. Eu gostaria que a Júlia colocasse agora uma breve apresentação, porque eu acho importante a gente demonstrar o que nós estamos fazendo enquanto Secretaria Municipal da Cultura. Pode passar. Um dado importante que a gente precisa ficar atento: não existe um mínimo posto em lei de investimento do município no orçamento da cultura. A gente sabe que em algumas pastas, educação, saúde, existe percentual mínimo. Isto não existe para a cultura, mas é muito importante que a gente sensibilize, e como eu estou aqui numa casa política, que é a Casa do Povo, a gente, sem dúvida, sabe que daqui sairão prefeitos, prefeitas e também, né, deputados e outros tantos cargos políticos, que as pessoas tenham, né, esse olhar para a cultura. Veja que em 2023 nós tivemos 0,80% do orçamento, em 2024 0,78%, 2025 0,84% e em 2026 0,88%. Me parece que havia sido veiculada uma informação de 0,58%, mas não é a correta. Essa informação a gente retirou da Secretaria de Gestão e Finanças.
Aqui eu queria explicar a respeito de algumas mudanças que nós fizemos, também com relação ao organograma da secretaria, são questões internas e que não têm uma relação direta com o decreto, mas que é algo que a gente entendeu que era importante fazer algumas alterações, inclusive com a chegada do adjunto Elvino, que é uma pessoa que tem uma caminhada muito grande, mais de 20 ou 30 anos, na cultura. Então, obrigada, Elvino, por trazer essa tua visão de cultura popular, de comunidade. Acho que isso engrandece a Secretaria Municipal da Cultura e também a partir das tuas observações e, obviamente, né, olhando isso em conjunto, conversando com os nossos diretores, propusemos algumas alternativas e algumas modificações nos quadros e diretorias da Secretaria. Uma ação que nós fizemos e que eu acho importante ressaltar foi a criação da gerência de projetos. O objetivo da criação desse novo setor, vereadores, é justamente porque muitas vezes a gente recebia emendas ou tem editais públicos que a gente pode tentar captar recursos e era sempre uma situação um pouco complexa com relação a quem vai ficar responsável pela execução, pelo acompanhamento, por toda a parte da emenda. Então, hoje a gente tem, né, eu brinco que é o departamento de um homem só, do Tiago. Obrigada, Tiago, por toda a tua presteza e competência, que está encarregado, né, deste departamento. E também já quero aproveitar para fazer um agradecimento, porque nós tivemos vários deputados que encaminharam, né, emendas parlamentares para a Secretaria Municipal da Cultura. Meu agradecimento especial, então, à deputada federal Denise Pessoa, que encaminhou 220 mil para a reforma da Sala de Teatro Valentim Lazarotto, ao deputado estadual Nerio Carteiro, ao deputado Lucas Redecker, Paulo Paim, ao Daniel Tiziarque, que, por intermédio da nossa vereadora Marisol Santos, auxiliou com 100 mil reais para o nosso coro infanto-juvenil, que era um projeto que lá atrás a gente conversava, já tínhamos um coro sênior, já tínhamos o coro do município e falávamos sobre a criação de um coro infanto-juvenil. E eu lembro que eu disse, Marisol, eu quero muito, né, nós temos o objetivo de fazer a criação desse coro, mas a gente precisa de recurso. E prontamente a vereadora Marisol foi lá, buscou, conversou, intermediou. Então, muito obrigada também à vereadora. Com relação às alterações que nós fizemos também, em termos administrativos, salientar a mudança, então, da diretoria do Centro de Cultura Ordovás, que era exercido pela servidora de carreira, Maisa, que permanece lotada na unidade de teatro, circo, e agora, então, esta unidade está diretamente ligada ao Diego, também um servidor de carreira, né? E, junto dele, nós, então, criamos uma gerência administrativa para auxiliar. Por quê? Porque nós temos na Secretaria Municipal da Cultura, e esse é um debate que a gente precisa fazer, nós temos muitos professores. E esses professores são responsáveis por toda a parte artística da nossa secretaria, são fundamentais para nós. Mas esses servidores estão fora da sala de aula, que é o concurso, né, original deles, e mais do que isso, eles têm uma carga horária de apenas 20 horas. E nós tínhamos muita dificuldade, porque justamente a coordenação, ela exige um tempo e uma dedicação de trabalho enorme. 20 horas não conseguia cumprir essas necessidades. Por isso que a gente decidiu, além da direção, criar uma gerência administrativa para dividir este volume de trabalho. E também tivemos uma alteração, que, na verdade, né, o regimento já dizia que o assessor do conselho deveria estar lotado ao gabinete. Até então, a servidora muito competente que exercia essa função estava lotada no Centro de Cultura Ordovás, não no gabinete, mas não só isso, né? Como nós temos uma demanda muito grande lá e apenas, né, um agente administrativo, a gente também tirou mais essa função, porque acaba sobrecarregando, e a gente sabe que a saúde mental das pessoas atualmente é algo extremamente importante. Em um país em que a gente vem falando de redução
da carga, da jornada de trabalho, né, a gente ter pessoas que têm uma carga pequena e muitas responsabilidades, também afeta a qualidade de vida destes servidores. Pode passar. Falar rapidamente dos mecanismos de fomento da nossa LIC, Lei de Incentivo à Cultura, que está aberta o ano todo, né, nos valores de até R$80 mil por projetos. Também temos o Financiarte, que deve ser lançado logo mais, após encerrarmos, né, esse período de Política Nacional Aldir Blanc, no valor de R$800 mil. E falar da Política Nacional Aldir Blanc, né, que é extremamente importante. São quase 3 milhões para o município de Caxias do Sul. E é importante que a gente compreenda que, às vezes, as pessoas, de forma um pouco equivocada, pensam, mas, meu Deus, vai acabar, né? Não vai mais ter cultura em Caxias do Sul se não houver esse olhar, esse cuidado com a secretaria. A secretaria tem o papel de fomentar, de fazer política pública. Quem faz a cultura acontecer no município de Caxias do Sul são os agentes culturais. São eles que a gente precisa fortalecer. E através de mecanismos como este, Financiarte, LIC, Política Nacional Aldir Blanc, que de fato a gente faz a cultura acontecer, porque a Secretaria da Cultura é responsável por pensar em políticas públicas. Nós não somos produtora de eventos. Isso é importante também que fique claro. Temos importantes projetos, né, como Caxias Criativa, que são projetos gratuitos para as pessoas se capacitarem profissionalmente, porque todo mundo aqui conhece aquela artesã, aquele artesão que tem um produto interessante e que, às vezes, né, acaba fazendo isso como um hobby, mas que pode, sim, se tornar uma fonte de renda. E, por isso, a gente tem as vagas abertas, são mais de 300 vagas gratuitas, e acontece esse programa aos finais de semana justamente para que a gente possa, então, contemplar o maior número de pessoas possíveis. Temos também um programa Gente em Cena, né, que é desenvolvida pela Unidade de Artes Cênicas para formação, né, e também para descentralização de uma série de atividades. Então, a gente consegue também estar formando, fomentando novas apresentações, novas peças, através das artes cênicas. E a Escola Preparatória de Dança, né, eu convido os vereadores que ainda não conhecem esse projeto, é um projeto muito bonito, acontece também no Centro de Cultura Ordovás, em torno de 100 crianças e adolescentes atendidos. Então, é um trabalho muito importante que acontece, a gente tem apresentações também da EPD, e, sem dúvida alguma, isso é um projeto incrível, porque acaba fazendo com que estas crianças tenham um convívio, tenham um contato desde muito cedo com a arte, e isso, sem dúvida alguma, também é formação de plateia para o futuro. Temos ainda programas de oficina de cultura popular, onde nós temos em torno de 150 pessoas, né, atendidas. E o que nós temos, né, com relação à infraestrutura da Secretaria, que a gente sabe que também é motivo de preocupação, né, nós temos os PPCIs da Casa de Pedra, Arquivo Histórico Municipal, Museu Municipal em andamento. Estamos revitalizando, né, e faremos em breve a entrega de um novo espaço cultural para a cidade, que é o antigo depósito de cargas, né, bastante conhecido como Casa 20, que fica naquele espaço novo que foi inaugurado da Estação Férrea, bem pertinho ali da Secretaria Municipal da Cultura. Temos uma nova Praça Céu prevista no bairro São Vitor Coab, cuja obra está em andamento, né, uma parceria junto ao governo federal. A reforma do Teatro Valentim Lazarotto, que, novamente, né, através de emenda parlamentar da deputada Denise, e também aqui fazer o reconhecimento e o agradecimento ao nosso Conselho Municipal, porque nós conseguimos viabilizar um percentual de 5% dentro do valor da PNAB para fazer a reforma deste importante equipamento cultural, e que a gente sabe que é o palco de apresentação de muitos dos nossos artistas, né?
câmeras de monitoramento na Praça Céu do Cidade Nova, restauro do Monumento Nacional ao Imigrante, que está em andamento. E para o vereador Lucas Carenhato, que não está aqui no momento, mas que eu sei que cobra bastante essa questão histórica. Obrigada, Lucas, que bom. Eu sei que o senhor cobra bastante, né, a questão da revitalização das nossas praças, parques, monumentos, da identificação, até por ser professor de história, né, que a nossa história precisa estar em evidência. Nós estamos com um projeto, já temos o levantamento de todas as placas pichadas, furtadas, vandalizadas. Infelizmente, é um retrabalho. E é muito triste a gente ver que, num momento em que a prefeitura passa por uma situação orçamentária muito difícil, né, a gente tem que ficar gastando, né, valores para revitalizar algo que é público, né? Aliás, a gente precisa ter uma cultura de que o que é público é de todo mundo e todos somos responsáveis, né? Porque, infelizmente, ainda existe aquela fala de que o que é público não é de ninguém e ninguém cuida. Também tivemos uma ação incrível no ano passado de revitalização dos muros do aeroporto Hugo Cantargiani. Fizemos esta ação ano passado durante a temporada da Cultura Negra e foi incrível, né, fazer essa atividade. Contamos com o apoio da Secretaria de Trânsito, o vereador Fiuza também se envolveu bastante, com gestão urbana. E a comunidade abraçou de uma forma incrível, né, porque muitas pessoas questionavam: quem é que está fazendo essa ação? Eu gostaria de disponibilizar um muro na frente da minha casa, com quem eu falo? Então, a gente realmente observou que, quando a gente envolve a comunidade num projeto, quando a gente embeleza esse local, quando a gente dá liberdade para esses artistas se expressarem, a gente realmente tem este retorno bem positivo. Já estou concluindo. Criação de 2 novos museus: o Museu da Festa Nacional da Uva, o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, que, na verdade, ele foi parte do acervo, foi devolvido à comunidade. A vereadora Sandra acompanhou bem. Retomada dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Rua na Sinimbu, bem como a escolha das soberanas, que não se fazia já há algum tempo. Revitalização da estação férrea. A chegada da locomotiva, a implantação da LIC digital, que era algo extremamente solicitado, acreditem se quiserem, né? As pessoas ainda precisavam levar um pendrive até a diretoria, o departamento de fomento, para fazer os seus projetos. Hoje isso está digital, então avançamos bastante também neste sentido. Abertura da Biblioteca Parque, no Parque dos Macaquinhos. Criação do projeto de canto coral infanto-juvenil. Acessibilidade nas exposições do Ordovás. E também salientar, né, o Fórum Itinerante, né, a CNIC, da Comissão de Incentivo à Cultura, que foi um evento extremamente importante para a comunidade cultural e que, sem dúvida, deixa uma série de aprendizados para a gente. Aproximação com coletivos culturais, né? Isso é algo que o nosso adjunto Elvino vem encabeçando. Para que a gente tenha uma série de ações, de eventos, a gente precisa que a população se aproprie deste espaço público. E a criação de direção de projetos para encaminhamento de emendas, né, e captação de recursos em editais, que é o departamento que eu falei anteriormente. Presidente. Senhoras e senhores, era isso. Obrigado, secretária Tatiane Frisso. A questão de ordem, vereador Lucas Carenhato.